on the first part of the journey. Bem, vamos ao desenvolvimento de binômios. Para você desenvolver um binômio elevado a uma potência inteira e positiva, devemos seguir algumas regras. Se temos, por exemplo, a elevado a b, a mais b elevado ao n, uma das maneiras de você desenvolver o binômio é essa, usando números binomiais ou coeficientes de números binomiais, em que em cada termo o expoente do primeiro termo do binômio começa elevado a n e o segundo termo do binômio a zero. O expoente para o primeiro termo vai decrescer, enquanto o expoente do segundo termo vai aumentar. Outra maneira de você determinar esses coeficientes é usando o triângulo de Pascal. Vamos aqui mais alguns detalhes sobre o desenvolvimento. Os números binomiais n sobre k é o n fatorial sobre n menos k vezes k fatorial. É a definição de um coeficiente binomial. O desenvolvimento do binômio possui sempre n mais 1 termos, ou seja, o expoente é acrescido de uma unidade. O sinal do segundo termo é importante, hein, gente? Se ele for negativo, vai ficar oscilando sempre entre positivo e negativo. O coeficiente do primeiro e do último termo, parte numérica, sempre é 1. O coeficiente do segundo e do penúltimo termo é o valor do expoente, certo? E os intermediários você determina por intermédio dos coeficientes binomiais. É uma regrazinha bastante prática. Vamos ver isso aqui, ó. Desenvolver o binômio x menos a elevado a 4, né? Então, nesse caso, já sabemos que n sendo 4, você vai dispor de 5 termos nesse binômio. O primeiro termo dele é x e o segundo termo é o a. 1 é o coeficiente do primeiro termo e do último também. O 4 é o coeficiente do segundo e do penúltimo termo. Fica então faltando apenas, gente, o coeficiente do termo médio, no caso o terceiro termo, que é dado por 4 sobre 2. E esse binomial 4 sobre 2, você aplicando a lei do coeficiente binomial, fica 4 fatorial sobre 2, que multiplica 4 menos 2 fatorial, fica a valer do valor numérico 6. Gente, hoje está meio confuso aqui, mas isso mesmo. É o coeficiente do terceiro termo, esse 6, né? Bom, a oscilação é importante porque o binômio possui a variação negativa. E aí temos então o desenvolvimento desse binômio, ok? Com seus respectivos coeficientes. Se verifica que a parte literal x é o primeiro coeficiente, é a primeira variável, né? Fica variando de expoente 4 até 0, e o a, no caso de a elevado a 0 até o a elevado a 4. Aí, então, gente, o desenvolvimento desse binômio. Outro modo de usar, para usarmos bem simples para esse cálculo x menos a 4, é usando o triângulo de Pascal. Quando você vai usar esse triângulo de Pascal, você completa logo ou executa logo a parte literal. A parte literal você começa com x elevado a 4, primeira variável, primeiro termo do binômio elevado a 4 e o segundo termo do binômio elevado a 0. E em ordem crescente para a e decrescente para x em termos de expoentes, ó. Para você concluir aqui esses coeficientes, se está elevado a 4, você vai pegar a quarta linha, ou seja, os valores da quarta linha do triângulo de Pascal. Nosso caso é 1, 4, 6, 4 e 1. São os termos que você vai completar ou devemos completar com o desenvolvimento desse binômio, gente. Deixo aqui então mais esses exercícios resolvidos para os senhores. Está detalhado mais ou menos como está o anterior. Vamos então aqui agora, gente, a 2x mais y ao cubo. Isso é elevado, esse binômio é elevado a 5. Então, desenvolvendo esse binômio pelo triângulo de Pascal, ó, quinta linha, hein, para ele. Quinta linha vai funcionar como os coeficientes de cada termo. Essa quinta linha fecha os coeficientes de todos os termos do desenvolvimento. O primeiro termo nasce elevado a 5, né, ó, e vai desenvolvendo até ficar a 0.
o segundo termo começa a 0 e vai até a 5. Gente, operando esses produtos, essas potências, fica aí uma parte de exercício para vocês. Você vai encontrar o desenvolvimento desse tipo com esses valores aí. Mais um resolvido aqui para vocês também, no caso x a 4 menos 5x a 3 elevados a 6, né, a diferençazinha de reforço ao item anterior. Fica mais esse também, gente, que é uma condição fracionária, né, um pouco trabalhosa, mas é bom você executar. Temos aqui em duas etapas, ok? Complementação do exercício anterior. E vamos então ao MathFlash, que é justamente uma maneira de você resolver o coeficiente, o desenvolvimento do coeficiente binomial bem prático, bem rápido, né? De uma maneira prática e rápida você determina os desenvolvimentos de um binômio, por exemplo, A mais B a 7, né? Como você executa todo ele praticamente de uma vez, conhecendo apenas que esse coeficiente aqui é 1 e o primeiro termo é 7, ó. Então, pega aqui, por exemplo, como está detalhado aqui para ficar melhor para vocês. Por exemplo, como é que eu vou chegar a esse 35 aqui, ó? Eu vou tomar o coeficiente desse termo, no caso aqui, para chegar ao t índice k mais 1, que é o 35, ó. Eu vou pegar o expoente do primeiro termo do binômio, que é 5, multiplicar por 21. 5 vezes o 21, gente, ok? Eu vou multiplicar o 5 por 21, dá 105. E vou dividir esse produto, ó, pela divisão de quem? O expoente do segundo termo do binômio elevado a 1. Isso aqui é 2, eu vou dividir então 105 por 3. Para chegar a esse outro 35 aqui, por exemplo, eu vou fazer o 4 vezes o 35, ó, é isso? Dá 140. E dividi-lo por 4, que é o expoente de B, o segundo termo do binômio é 1. Para chegar ao 21, eu faço 3 vezes o 35 e divido por 5. E assim por diante, gente. Fica então esses mais simples aqui aplicado para vocês, ó. Exercitem um pouco que vocês conseguirão tranquilamente. Olha só aqui, eu fazer esses aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 1, 3. Tá? 2 vezes 3, 6. 6 divididos por 2, 3. 2 vezes 3, 6. 6 divididos por 3. 1 vezes 3, 3. 3 divididos por 3, 1. Então aí, gente, como você executa esses binômios fazendo exercício, você consegue tranquilamente até os mais complexos. Deixo mais esses outros aqui resolvidos para vocês resolverem com as suas respectivas soluções ou respostas, melhor dizendo. E no mais, gente, bons estudos e façam visitas ao site da nossa escola.